estamos aqui na casa de Deus nesta noite para mais uma noite de estudo bíblico, estudo da palavra do Senhor. E desta feita nós estamos estudando sobre evangelismo, né? Ou a prática da evangelização. E graças a Deus, pois Deus tem nos abençoado, Deus tem aberto o coração desta igreja para esta missão, para grandes coisas que Ele já tem realizado e que Ele vai continuar fazendo, vai continuar realizando, né? Pois essa é a nossa missão no Senhor Jesus, né? E quero aqui também informar a igreja que ontem eu conversei com o pastor Anésio, pastor da Assembleia de Deus em Ataíde, o qual ele tem um trabalho, a igreja ali, né, tem um trabalho riquíssimo. Quando eu falo riquíssimo, não é de dinheiro não, porque é o contrário, mas um trabalho riquíssimo da presença de Deus no interior da Bahia, no sertão onde não tem nada, não tem provisão de nada, e Deus é que provê todas as coisas. E nós podemos conversar um pouquinho, e nós mandamos a nossa primeira, né, o retorno das nossas ofertas, mas desse ano a primeira oferta para ajudar naquele trabalho lá, a oferta desta igreja para a missão. E, claro, ficaram felizes, né, com o coração muito agradecido, e ele virá aqui dentro em breve, porque a gente vai continuar nas conversas, para saber o que de fato eles mais precisam. E eles estão em construção de 2 igrejas lá, 2, e precisam terminar as igrejas, né, os templos, e nós vamos, em nome de Jesus, ajudar a terminar logo isso lá, né, para acabar e o povo todo glorificar a Jesus como a gente glorifica aqui também. E tenho certeza que dentro em breve nós conheceremos os irmãos de lá e a gente vai ter um contato maior para a glória do Senhor. E ontem eu fiquei muito feliz, porque no programa Momento de Oração, apesar de não terem se identificado, mas tinha gente de lá assistindo e acompanhando. Então, de repente, hoje também, aqui vai o nosso A Paz do Senhor para esse povo maravilhoso que Jesus resgatou e todos que ainda serão resgatados pelo Senhor Jesus, né? Em nome de Jesus, é bênção. Queridos irmãos, amanhã nós teremos os 3 períodos de oração aqui, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 19h30. Sendo que às 19h30 eu quero, né, claro, convidar toda a igreja para estar aqui, mas em especial toda a mídia, todo o departamento de mídia, de ponta a ponta, o departamento musical da igreja, todos os cantores, seja da semana, de domingo, músicos, orquestra, todo mundo que é crente vai estar aqui amanhã, em nome de Jesus, para orar junto comigo, para dobrar o joelho e deixar um pouquinho o serviço, mas falar com Jesus, porque a correria é grande, eu sei. Nessa correria, a gente trabalha, e por muitas vezes nos falta o momento da gente falar com o Senhor. Apesar da gente estar servindo a igreja, mas isso é importante e tem que ter na nossa vida. Então, todos os músicos e todos os componentes da mídia, né, cantores, músicos e mídia, estejam aqui comigo amanhã, em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira, mesma coisa, 8 horas da manhã, meio-dia, e o nosso culto clamando pelo impossível à noite. Sexta-feira, 8 horas da manhã e ao meio-dia. E no sábado, o nosso grande culto evangelístico ali na praça. De novo, convoco toda a igreja. As camisas já estão quase prontas. De repente, na quinta-feira já começa a entregar, se eles conseguirem entregar na quinta, se não, no máximo na sexta. Aí os irmãos podem pegar no sábado também, mas eu peço que se antecipem, peguem antes, porque vai dar um BO na hora para ficar pegando camisa, meu irmão. Não deixe para cima da hora, não. E é muita camisa para distribuir.
Então, se antecipa, tá? A camisa chegou aqui, dá um pulinho aqui, dá um jeito, dá seus pulos para você pegar e se livrar logo disso, porque na hora fica todo mundo. E no sábado, então, nós estaremos todos pregando a palavra do Senhor ali na praça. E nós estaremos aqui na igreja no sábado, às 19h15, aqui. Quero que todos venham para cá, ninguém vai para a praça, venha para cá, tá bom? Aqui a gente dobra o joelho, a gente ora, e 7:45 é que a gente vai para lá. Só vai para lá os meninos que vão montar o som, ficar lá já com tudo montado, para quando a gente chegar já está tudo prontinho esperando a gente. Mas nós estaremos aqui batalhando no joelho, para depois a gente ir para lá. Então, convoca toda a igreja para estar aqui no sábado às 19h15, e daqui a gente vai para a praça. E domingo, nossa programação normal, né, de manhã, 8h30, e o culto à noite, às 17h45. Muito bem. Queridos irmãos, não vamos fazer uma leitura só, porque temos muitos versículos para compartilhar, para ler. Então, como sempre a gente faz, curva a sua cabeça, por favor, e vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso, obrigado, porque nós vamos agora meditar na tua palavra. Obrigado, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Que teu Espírito Santo ministre essa palavra aos nossos corações e que nós possamos amadurecer, crescer, prosperar, Senhor, em tudo que o Senhor tem. Revista a tua igreja de poder, de graça, de misericórdia, Senhor. Precisamos de ti. Obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na terça-feira passada nós demos início a esse... Quem não tem um caderninho aqui? Todo mundo já pegou? Tem irmã Jerusa, mas alguém não tem? O irmão William, ali também, Dalila, já vai providenciar para vocês, tá bom? Em nome de Jesus, lá atrás também, amém. Dalila vai entregar para vocês o caderno de anotação dos estudos bíblicos. Tragam sempre o caderno, tá? Para vocês anotarem. E numa aula como essa, ou num estudo como esse, é maravilhoso porque você vai poder remoer tudo isso, né? Vai poder estudar novamente. Na terça-feira passada, nós começamos o estudo, né, meditando um pouquinho no que é a evangelização. É a boas novas. É o que você fala da salvação, do presente que você ganhou de Deus. E quem é, ou qual é o assunto central da evangelização? Jesus. Nós apresentamos Jesus. Não tem outro assunto na evangelização. Não vá falar da sua vida, não vá ficar falando da sua vitória, você pode até testemunhar, mas que o assunto seja Jesus, não você. Seja a salvação nele, não o seu problema. A evangelização é a apresentação para a pessoa de novidade, de boas novas do Evangelho, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem outro assunto na evangelização. Eu sei que quando nós evangelizamos, e nós vimos isso na terça-feira passada, nós precisamos escutar, precisamos ouvir a pessoa falar. Muita gente tem necessidade de falar, e nós precisamos escutar. Só que quando nós escutamos, nós focamos tudo aquilo em Jesus. Trazemos Jesus para o assunto. Seja o que for, Jesus pode, Jesus faz, Jesus opera. Ele pode te ajudar, Ele pode te perdoar, Ele pode te salvar. Essa situação será mudada pelo Senhor Jesus. Lá atrás da Lila também, aqui e lá atrás, lá no último banco. E Deus, Ele vai nos usando, o Espírito Santo, através dessas palavras. E nós vimos tudo isso na semana passada, né? Que a gente apresenta. E muita gente conhece, sim, estamos aqui porque nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós conhecemos Jesus. A igreja escuta falar de Jesus todo dia e também medita sobre isso. Porém, sabemos apresentar Jesus para os outros? Nós estamos de fato preparados para apresentar Jesus para as pessoas? Porque a gente conhece tanto, mas a gente não se prepara para isso. E aí fica um tiroteio que você não sabe nem vai começar da onde, vai terminar onde, o que você vai falar, o que você vai fazer. Você sabe tanto, mas não sabe manusear, né? É o que o bom obreiro faz, ele manuseia, ele domina bem a palavra,
essa espada, ele domina, e nós temos que dominar, tá? Não é ser, né, um teólogo, né, o doutor, o PhD, não é isso, mas o básico. Você precisa saber falar, você precisa, né, do seu jeito. É simples, pastor. Uai, mas Deus não está preocupado com a simplicidade ou com a sofisticação das palavras, de jeito nenhum. O Espírito Santo é que opera através da sua vida, só que você precisa saber falar alguma coisa de Jesus. Então, bora estudar, bora decorar versículos, bora fixar textos que nós podemos usar. Tem caminho para traçar uma evangelização. Primeiro que nós vimos, vamos apresentar Jesus. Vimos quem é Jesus na terça-feira passada. Vocês têm vários versículos anotados e muitos outros que podem ser pesquisados na Bíblia e você anotar e ler, estudar e decorar e fixar e se ambientar, né? Torná-los comuns para você com o seu estudo bíblico. Precisa, gente. E tem esses textos que precisam ser usados, tá? Porque a pessoa que está te escutando, ela também quer saber se você sabe um pouquinho de Bíblia, né? Você precisa, não é demonstração de conhecimento, mas é certeza do que está falando através da Bíblia. Nós vimos também o testemunho, isso a gente viu na terça-feira passada. Testemunho, você vai falar do que se você não é? Né? Seu vizinho te conhece um pouquinho, está vendo o seu comportamento, sua família, seus amigos, você está falando para mim o que você não vive? De jeito nenhum. Nós precisamos falar e ter crédito naquilo que a gente fala. Então, a evangelização começa da nossa mudança pessoal, da nossa transformação de vida, porque quando nós formos falar, as pessoas acreditarão, de fato, fulano está mudando, e eu quero isso para a minha vida. Agora, está falando e você continua a mesma coisa, não serve nem para você, vai servir para mim, mas nem de longe. Já perdemos a alma ali, porque não damos testemunho. Então, precisamos, a começar de nós. Nosso testemunho é a maior evangelização que nós podemos realizar na nossa vida. E nós vimos tudo isso, né? Quem é Jesus? Filho de Deus, e vários textos, João 3, de 16 a 18, João 14, 16, 1 Timóteo 2, 5, vocês têm tudo isso anotado, João 1, 29, João 4, 13, João 6, 35, e tantos outros que vocês podem ir pesquisando e, né, buscando, para você agregar suas informações. Cada versículo desse que a gente citou aqui, que nós citamos na terça-feira passada, meu irmão, é uma mensagem, cada um. Você lê um desses, você medita nele, você tem uma mensagem poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Você não precisa, e você não vai ficar enchendo a pessoa de Bíblia. É um versículo atrás do outro que a pessoa vai ficar olhando para você, cara de bobo, não entendeu nada, nem que já esqueceu tudo que você falou lá no começo. Calma com a louça, devagarinho, um pouquinho, mas eficaz, um pouquinho que vai deixar saudade, um pouquinho que ele vai querer ouvir mais. Então vamos ter sabedoria de Deus. Não é por muito falar que a pessoa será convencida, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Quem convence, uma outra coisa, que aí eu não falei na terça-feira passada, mas queria trazer, e o Espírito Santo me fez lembrar, que você precisa resolver. Não se frustre. Isso é muito importante. Muita gente se frustra com a evangelização, porque ela pregou, porque ela foi, porque ela se preparou, porque ela fez, e a pessoa não aceitou a Jesus. Pronto. O cara desviou. Aí já ficou com raiva. Não adiantou nada que eu fiz. Me preparei tanto, eu não sei o quê, e Deus não me usou, sei lá o que aconteceu. Não, calma. A palavra do Senhor não volta vazia. A semente que você lançou está lá.
Pode ser a decisão naquele momento, porque o Espírito Santo fez ele decidir naquele momento? Pode, mas pode não ser também. Pode vir depois. Quando? Jesus é que sabe, porque é Ele que produz isso, é Ele que traz a pessoa. Nós só temos a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor em comunhão, em santidade, cheio do Espírito Santo. Essa é a nossa responsabilidade. Cada vez que a gente sair com a igreja, nós fomos no domingo, nós vamos sábado, vamos no outro, vamos no outro. Ah, ninguém está aceitando Jesus, pastor, não vou mais não está adiantando nada. Não, de jeito nenhum. Está adiantando e muito, porque nós não sabemos. Eles estão ouvindo, a palavra chegou, e quem vai trabalhar? É o Espírito Santo de Deus. Só estamos fazendo a nossa parte. Não tem frustração em evangelismo, não tem frustração na missão, não tem frustração em lançar a semente do evangelho. Toda essa palavra será proveitosa para a pessoa que está ouvindo, e ela vai receber, e o Espírito Santo vai falar. Amém? Muito bem. Quem é Jesus nós vimos, porque você precisa saber quem é Jesus. E através dos versículos e o que a gente falou, você agora tem um pouquinho de material e de conhecimento para expressar, para falar quem é Jesus. Hoje, nós vamos ver o que Jesus fez. Por quê? Quem é Jesus? Tá, beleza, é filho de Deus, ok. Mas e daí? O que esse Jesus fez? O que ele representa? Qual é a moral dessa história? São caminhos que você vai trilhando para você evangelizar. Você apresentou quem é Jesus. Agora, o que ele fez? Então, vamos lá. João capítulo 10, versículo 17, é o primeiro para a gente ler, e você anota aí, por favor. Porque Jesus transformou a história da raça humana com o seu poder transformador. Foi isso que ele fez. O que esse Jesus fez? Transformou a minha vida, e quer transformar a sua vida também. Esse Jesus transformou a história de toda a raça humana, e você está no meio desse contexto, porque Jesus quer transformar a sua também. E a vinda de Cristo a esse mundo teve um propósito. Foi isso que ele veio fazer, entregar a sua vida à humanidade. João capítulo 10, versículo 17, vamos todos juntos. Ele entregou a sua vida, 1, 2, 3, por isso... 18, e ninguém, mas eu tenho poder. Obrigado. Deixa eu trocar essa versão. NTLH, por favor. Por favor. Isso. Existem algumas versões, irmãos, que isso é muito importante vocês terem em mente também. Toma cuidado, tá? Mas existem algumas versões que elas facilitam a linguagem, principalmente quando você está evangelizando, porque muitas traduções têm algumas colocações antigas, clássicas, e meu irmão, sai cada pérola de palavra que você tem que correr lá para o dicionário. Aí o cara vai e fala assim, que é isso? Você nem você sabe, você vai ter que correr no dicionário. Então tem algumas traduções, né? É claro, gente, pesquisa, a Bíblia ensina até português, né? Então pesquisa, né? Seja interessado nisso. Mas tem versão, essa por exemplo, a NTLH, a NVI, são versões excelentes que deixam mais simples a tradução da mensagem do Senhor, e não muda o teor da mensagem. Vamos lá, 10, 17, de novo, 1, 2, 3, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. O que Jesus está falando aqui? De sua morte e de sua ressurreição. Ele entregou. Então, o que
Jesus veio fazer? Jesus, já sei, filho de Deus. E o que ele veio fazer aqui? Mudar a minha história, mudar a sua história. Ele entregou a sua vida porque ele quis, ele ofertou a sua vida para morrer em meu lugar e ressuscitou dentre os mortos, porque essa era a vontade do Pai Celestial. João, capítulo 10, versículo 17 e 18. O que ele veio? Mateus 7, 29. São textos que vocês vão anotando. Veio para trazer essa novidade de vida para cada um de nós. E os seus ensinamentos e as suas palavras eram impactantes. Ele falava com autoridade. Ele, diferentemente dos religiosos da época, ele tinha a autoridade de Deus na sua vida e em suas palavras. Então, ele veio para entregar a sua vida, mas ele veio também para ensinar uma nova vida. Esse evangelho. Vamos todos juntos ler? Mateus 7, 29. Mateus 7, 29. 1, 2, 3. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com dele mesmo. Mateus 4, 23, por favor. Seus ensinamentos, irmãos, tocavam os corações. Os corações ardiam em chama ao ouvir Jesus falar, ao ouvir Jesus ensinar. E o ensino de Jesus era algo constante em seu ministério. Uma das coisas que Jesus mais fez, ensinou, pregou, pois ele tinha preocupação com as almas. Esse era um dos maiores focos de Jesus. Mateus 4, 23, isso, 1, 2, 3, Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Nosso compromisso, queridos, vem daí. Jesus é o maior exemplo e nos constrange a fazer a mesma coisa, pois Jesus se entregou para isso, se entregou para poder ganhar a nossa vida e fazer de nós a mesma coisa, pregadores, anunciadores, arautos do seu evangelho. O que ele mais tinha em mente, transformar a vida das pessoas. O seu foco era mudar a história da raça humana, e ele ensinava, e ele falava. Então ele tinha a preocupação de trazer o ensinamento de uma nova vida, o nascer de novo, através dele mesmo, o próprio Jesus. E nós não podemos de forma nenhuma abandonar isso, nem de longe. Esse é o nosso compromisso. Mateus 9,35. 9,35 é basicamente a mesma coisa, mas é um texto também para vocês anotarem e terem nos estudos de vocês. 1, 2, 3, Jesus. (36) 36. Quando Jesus viu a multidão, porque eles estavam... 37, pode colocar. Então Jesus disse aos discípulos todos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores é tão pouquinho. É tão pouquinho. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, porque o normal é você ter 50 mil pessoas dentro da igreja, mas na hora de pregar a palavra é 5, é 10. Falar de Jesus, colocar a cara a tapa lá fora, para evangelizar é pouco. E Jesus conta conosco. E graças a Deus aqui a nossa realidade é bem diferente. Deus tem despertado esse povo para isso. E você, em qualquer momento de sua vida, eu tenho pregado aqui em cima deste púlpito, Deus tem falado através de outras pessoas também, você tem oportunidade de pregar sobre o evangelho de Jesus,
Deus te dá essa oportunidade. Garanto que nesse ano todos que estão aqui já tiveram a oportunidade de falar. Puderam não perceber, puderam passar batido, mas que tiveram, tiveram. Todos tiveram. Eu não tenho a menor dúvida disso. É porque a gente fica tão focado em outras coisas, a gente fica tão concentrado que a gente não percebe que Jesus mandou alguém bem do nosso lado e que a gente podia ter falado de Jesus para aquela pessoa e essa palavra podia ter mudado a vida dela. Nós precisamos acordar para isso, irmãos. Nós precisamos pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, porque as almas estão se perdendo, as almas estão morrendo, estão perecendo e nós não estamos falando. A oportunidade chega e a gente nega, a gente negligencia. E eu tenho certeza que Deus proporciona isso para nós. Então vamos ficar atentos, porque foi para isso que Deus nos chamou. Essa é a maior missão que a igreja tem. É o top, é o topo, é o suprassumo. É falar do Evangelho de Jesus a todo mundo que está precisando. Então deixa Deus te usar, porque Ele vai te proporcionar. Vai te proporcionar. Foi o que eu preguei aqui domingo. É muito peixe que vai pular na tua rede. Então, meu irmão, puxa a rede. Puxa porque já pulou dentro. Mas o que acontece? Está lá no fundo. O que o peixe vai fazer? Vai embora, meu irmão. O peixe entrou, saiu, brincou, zoou com a sua cara. E foi embora e você não puxou a rede. Era só puxar. Era só puxar. Já estava já pescado. E foi Deus que colocou. É duro. É difícil. Chega a ser triste. Mas acorda. Jesus está chamando a nossa atenção para a gente mudar o nosso posicionamento. E a gente prestar mais atenção nas coisas, né? Graças a Deus por isso. João. Muito bem, para que Jesus veio, ou o que ele fez? O que ele fez? Ele veio manifestar a vontade do seu Pai. João 6,38, por favor. João 6,38, outro texto para vocês. O que Jesus veio fazer? Manifestar a vontade do Pai. 1, 2, 3, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Foi obediente. E veio a esta terra, se encarnou como homem para realizar a vontade do Pai. Do Pai. Cristo, ele percorria não poucos, mas muitos lugares, anunciando o seu evangelho, anunciando a transformação. Ele não parou. Em momento nenhum de seu ministério, ele não parou. Os olhos de Jesus eram atraídos por pessoas carentes, por pessoas que precisavam, por enfermos, por doentes, pessoas abatidas, pessoas oprimidas, pessoas aprisionadas. Os olhos de Jesus eram atraídos por pessoas sobrecarregadas, pessoas que andavam pesadas com os problemas da vida, com as opressões malignas, com as enfermidades. Os olhos de Jesus sempre buscava e conseguia achar pessoas desse jeito. Mas não somente isso, os ricos também, sim, ele tentava mostrar e mostrava para as pessoas que a riqueza incorruptível é a que mais importa nessa vida, porque ele não rejeita ninguém. Jesus não veio apenas para os pobres, Jesus não veio apenas para os desfavorecidos socialmente, quando eu falo pobres financeiramente, os humildes desta terra, não, Jesus veio para todos, mas que todos reconheçam e se dobrem, falando que Ele é o Senhor e que só Ele pode salvar. Ele veio para todos, e os olhos dele buscavam exatamente essas pessoas. E nós? O que nós fazemos? Jesus veio apontar o caminho, Jesus veio apontar a verdade, Jesus veio dar a vida. João 14,6, que texto conhecido, citamos ele aqui na terça-feira passada, e quando Jesus veio apontar, ele estava falando dele mesmo. João 14,6, eita glória, aí ó, 1, 2, 3, Jesus respondeu,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. As pessoas precisam saber disso, porque as pessoas acham, muitos pensam, que fazendo boas obras, que sendo caridosos, que realizando grandes coisas, sendo tão bonzinho, sendo honesto, sendo isso, sendo aquilo, não está salvo. Precisa reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode dar a salvação. Ele precisa ser reconhecido. Ele e nós nos arrependermos dos nossos pecados. Hoje de manhã eu preguei sobre isso, no momento de oração. Nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos pregar o arrependimento. Pai, pequei. Foi a palavra daquele filho pródigo. Todo mundo precisa se arrepender. Todo mundo pecou. E nós vamos ver aqui. Não tem um sequer que não tenha pecado na vida. Todos. E se fala que não tem, é mentiroso. Não tem a verdade de Deus na vida dele. Muito bem. São pinceladas, coisas rápidas. Já são 8h50. Senão a gente fica aqui, a noite toda. Mas nós vimos quem é Jesus. E vimos alguma coisinha do que ele veio fazer. Sem esquecer, curas, milagres, repreensões de demônios, espíritos malignos. Você tem uma riqueza na Bíblia, nos evangelhos, para falar sobre isso. Então você sabe quem é Jesus, e você sabe o que ele veio fazer. Só que a fonte, o essencial, o principal que Jesus veio fazer neste mundo, foi curar a gente? Foi não. Foi mandar demônio embora? Foi não. Foi morrer na cruz por nossos pecados. Veio ao mundo salvar a mim e a você. Esse é o essencial. Todo o resto é consequência do poder de Deus. Jesus quer curar? Quer. Jesus quer mandar demônio embora? Claro que quer. Jesus quer resolver problemas cotidianos nossos? Quer. Mas acima de tudo isso, ele quer salvar a nossa alma. Ele quer nos colocar no céu. Isso é o primordial. Isso é o essencial. Graças a Deus. E aí, diante disso, vem uma outra pergunta. Dá tempo ainda. Quem é Jesus? Filho de Deus. O que ele veio fazer? Salvar a nossa vida. E além disso, mudar a vida das pessoas aqui. Sim, porque isso é bênção. Ele veio nos trazer a salvação. Mas por que a gente precisa ser salvo? Qual o motivo? Eu tenho que ser salvo de quê? Por que eu tenho que ser salvo? Que história é essa de ser salvo? O pecador te pergunta isso, porque nem ele sabe que ele precisa, mas precisa ser anunciado para ele. Por que o homem pecou contra Deus? O homem se contaminou com o pecado, e com a maldade, e com o pecado, a maldade entrou no coração de todos os homens. Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22. Está ali? Todos juntos? 1, 2, 3. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Não existe diferença entre as pessoas. E todo mundo pecou. E todo mundo foi destituído. Todo mundo foi expulso. Todo mundo foi demitido da glória de Deus, da presença de Deus. Então, por esse motivo, porque o homem lá no início pecou, e através do pecado veio veio as gerações, e todas elas contaminadas, nós estamos nesse meio, e Deus é justo. Nós vamos entrar nesse assunto lá na frente. Deus é justo, Deus é santo, não tem mistura. Esse foi um dos motivos pela necessidade
de uma pessoa que não tem defeito ter morrido em nosso lugar. E qual homem que não tem defeito? Qual homem que é puro? Qual homem que não tem pecado? Mas a gente vai chegar nesse assunto lá na frente. Então, através disso aqui, a gente vê que temos a necessidade de sermos salvos, resgatados pelo Senhor, porque estamos no mundo de pecado e somos pecadores e precisamos ser salvos disso tudo. Romanos capítulo 5, versículo 12, outro versículo para você anotar. Romanos 5, 12, todos juntos, a igreja, acorda crente, dorme não? Tem alguém dormindo, amém? Tem. Pois é. Dorme não, vamos embora, ô glória, todo mundo junto. Brincadeira, irmãos, vamos lá, 1, 2, 3, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. É Bíblia, você só tem que usar a Bíblia para o pecador, porque você crê na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo fazer o resto, e você vai mostrar para ele que ele também está nessa situação, e de que ele precisa ser salvo, e essa salvação somente através de Jesus e de ninguém mais. Pode fazer o que quiser, pode consultar quem quiser, mas ele vai ver que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo ele alcançará essa salvação. Romanos capítulo 5, versículo 17. Esse capítulo é uma grandeza, é um espetáculo. Romanos capítulo 5, capítulo 8 também. Mas o 5,17 nós vamos ler até o 19, por favor. Todos juntos, vamos lá, me ajuda aí. 1, 2, 3. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. 18. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Aqui, segura, ô glória, precisa de mais de um ato não. Não tem essa história de que está continuando e que a gente depois vai ser salvo, a salvação vai ser completa, não. Isso é coisa do inferno. Já foi feito, já foi resolvido, o preço já foi pago, nós já fomos salvos pelo Senhor Jesus, e quem toma posse disso com fé, recebe a salvação. Acabou, não tem historinha para boi dormir, não tem mais nada para acontecer, já aconteceu. O que tem para acontecer agora é o quê? É o retorno de Jesus para levar a gente embora daqui. É só isso que tem para acontecer agora. O resto não tem mais nada para acontecer. Não tem. Essa história que tem bode indo não sei para onde para fazer, para com isso. Que tem coisa ainda para acontecer porque não foi completo, para porque isso não é de Deus, não vem de Deus, isso é coisa de doutrina falsa, mentirosa. Jesus já realizou a obra completa da salvação. Tudo isso planejado pelo Pai. E quem é que ministra hoje aos nossos corações? O Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. 19, não 18, né? Não, 19. Isso, 19. Todos juntos. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Oh, glória a Jesus. Querido irmão, que palavra poderosa para você pregar. Que palavra poderosa para você entregar para uma pessoa que está perdida lá neste mundo. Temos muito para falar. É inadmissível um crente não saber o que falar. É porque não está estudando, é porque não está preocupado com isso. É porque isso não é prioridade.
Ele está perdido no meio de um monte de crente, não sei nem se é crente. Nós precisamos nos ater a isso. Se você não sabe, aprende, meu irmão. Se você não sabe, busca o conhecimento. E o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar de tudo na hora que você for pregar. Mas vai lembrar de quê que não sabe? Você não vai lembrar de nada, né? Não vai. Então vamos estudar, vamos nos preparar, porque Deus tem uma obra maravilhosa para realizar na nossa vida. E Ele já está nos proporcionando isso. Eu sei que está, Ele está. Glória a Jesus. Então, por que nós precisamos ser salvos? Porque nós estávamos condenados. Pecamos, erramos e precisamos dessa redenção, dessa remissão, dessa justificação. Nós precisamos de tudo isso para sermos salvos em Jesus. E acabou. Vou continuar mais não, que senão vou passar do horário. Deixa para terça-feira que vem. Nós temos terça-feira que vem. De que nós precisamos ser salvos? O que é o pecado? O que acontece com quem peca? O que eu faço para me livrar do resultado do pecado? Isso tudo, para você pode ser muito natural, pode ser muito normal, mas para quem não ouviu, quem não conhece, é a descoberta. E você precisa ter embasamento, você precisa saber dominar pelo menos o básico disso para você fazer uma excelente evangelização e Deus te usar poderosamente. Os irmãos concordam, amém? Então, terça-feira, todo mundo aqui de novo para a gente estudar mais um pouquinho. Se eu conseguir terminar terça-feira, amém. Se não, a gente vai para quarta, em nome de Jesus. Quarta, terça, né? Não é quarta-feira, não. Quarta, terça.